Você já parou para pensar que algo aparentemente inofensivo, que você faz todos os dias no banho, pode estar silenciosamente aumentando o risco de um AVC durante a noite? Pois é, como médico do cérebro, eu fiquei verdadeiramente chocado ao descobrir que um simples hábito no banho, tão comum e tão presente na rotina das pessoas, pode estar associado a um perigo real para a saúde do idoso. E o mais impressionante, quase ninguém fala sobre isso. Imagine a cena. Você termina um longo dia, cansado, e decide tomar aquele banho relaxante antes de dormir. A água quente escorrendo pelo corpo dá uma sensação de conforto, de alívio, como se todo o estresse desaparecesse pelo ralo. Parece perfeito, não é? Mas aqui está o detalhe perturbador. Esse mesmo banho, se feito da maneira errada, pode estar preparando o terreno para que o seu cérebro sofra um golpe devastador enquanto você dorme. Um golpe que não dá aviso, que não emite alerta e que pode mudar completamente a sua vida da noite para o dia. Você já ouviu falar que a maioria dos AVCs acontece justamente durante a noite ou nas primeiras horas da manhã? Pois é. E existe um motivo fisiológico muito claro para isso. O corpo humano passa por mudanças na pressão arterial, na circulação e na viscosidade do sangue enquanto descansamos. Agora, adicione a esse cenário um fator extra, um choque de temperatura e pressão causado por um banho mal administrado antes de se deitar. É como se você colocasse o cérebro em uma montanha-russa perigosa sem nem perceber. O que vou compartilhar aqui não é baseado em alarmismo ou especulação. São observações médicas, pesquisas e casos reais que mostram como pequenos hábitos podem ter grandes consequências. A água quente em excesso, por exemplo, provoca uma vasodilatação repentina. Os vasos sanguíneos se expandem, a pressão arterial despenca e o coração precisa trabalhar mais forte para manter o equilíbrio. Isso pode ser ainda mais arriscado para pessoas acima dos 60 anos, que já enfrentam naturalmente uma maior fragilidade nos vasos sanguíneos e uma regulação menos eficiente da pressão. Mas aqui vem a parte ainda mais surpreendente. Não é apenas a temperatura da água que importa, mas também o momento em que você toma esse banho e a forma como o corpo reage à alternância entre quente e frio. Muitas pessoas têm o hábito de finalizar o banho com um jato de água fria, acreditando que isso fortalece a imunidade ou melhora a circulação. Só que, para um idoso, essa prática pode ser exatamente o gatilho que desestabiliza o sistema nervoso autônomo, favorecendo arritmias e flutuações bruscas da pressão arterial. E é nesse terreno instável que o risco de um acidente vascular cerebral cresce silenciosamente. Agora você deve estar se perguntando: mas doutor, será que eu corro esse risco mesmo? Eu sempre tomei banho quente à noite, nunca senti nada. Esse é justamente o ponto perigoso. O AVC não dá sinais, prévios claros na maioria dos casos. Ele se prepara no silêncio, acumulando fatores de risco até que um dia, sem aviso, acontece. E a ligação entre hábitos aparentemente banais, como a forma de tomar banho, e eventos graves como um derrame cerebral, é o tipo de conexão que só fica evidente quando olhamos de perto os detalhes. Deixe-me contar um caso real que atendi. Um paciente de 68 anos, saudável, ativo, sem grandes problemas aparentes. Ele tinha o costume de tomar banhos demorados, com a água bem quente, sempre à noite. Para ele, era um ritual de relaxamento. Um dia, no meio da madrugada, sofreu um AVC isquêmico. A esposa contou que, naquela noite, o banho foi ainda mais longo e quente do que o normal, porque ele estava particularmente cansado. É claro que não podemos afirmar que o banho foi a causa direta, mas foi, sem dúvida, um fator agravante dentro de um conjunto de riscos. Esse episódio me fez repensar completamente como orientamos nossos pacientes sobre hábitos tão comuns. E aqui entra um detalhe essencial: a idade. Quanto mais avançamos na vida, mais o nosso cérebro se torna vulnerável a pequenos desequilíbrios circulatórios. O que um jovem tolera sem problemas, como alternar água quente e fria,
pode ser um gatilho perigoso para alguém com 60, 70 ou 80 anos. O banho à noite, especialmente com água muito quente, intensifica o relaxamento vascular. E isso, combinado com o repouso subsequente, cria uma janela de vulnerabilidade para o cérebro. Talvez você esteja pensando: então devo parar de tomar banho à noite? Não é bem assim. O banho em si não é o vilão. O problema está na forma como ele é feito, na temperatura da água e no momento em que você o pratica. E aqui está algo que pode mudar a sua rotina. Existe uma maneira correta de tomar banho à noite que não só reduz o risco, como pode até melhorar a sua saúde cerebral. Só que antes de revelar isso, quero que você entenda profundamente o que acontece dentro do seu corpo quando você entra debaixo do chuveiro. Pense nos vasos sanguíneos como canos que levam vida ao cérebro. Quando você usa água quente demais, esses canos se expandem bruscamente. Quando usa água fria, eles se contraem de forma igualmente brusca. Esse vai e vem, essa dança desordenada de dilatação e contração, não é nada saudável para quem já tem um sistema vascular fragilizado. Agora imagine isso somado ao fato de que, durante a noite, a pressão arterial naturalmente cai e a coagulação sanguínea tende a aumentar. A combinação pode ser devastadora, e tem mais. Um banho excessivamente quente antes de dormir pode afetar também a qualidade do sono. Parece contraditório, não é? Afinal, quem nunca saiu do chuveiro com aquela sensação deliciosa de relaxamento? Mas o que a ciência mostra é que a elevação da temperatura corporal antes do sono pode atrapalhar a regulação do ciclo circadiano, o relógio biológico interno que controla nosso descanso. Um sono ruim, por sua vez, está associado a maior risco de AVC e outras doenças cardiovasculares. O que quero deixar claro é que o banho noturno não deve ser demonizado, mas sim repensado. Ele pode ser um aliado ou um inimigo, dependendo da forma como você o pratica. Nos próximos instantes, vou revelar ajustes simples, mais poderosos, que podem transformar esse hábito comum em uma prática segura, que protege o seu cérebro em vez de colocá-lo em risco. Mas antes, pense comigo. Quantas vezes você já se preocupou com o que come, com os remédios que toma, com a pressão arterial medida no consultório, mas nunca parou para refletir sobre algo tão rotineiro quanto o banho? Esse é o tipo de descuido que a maioria das pessoas comete. E justamente por ser invisível, silencioso, é que ele se torna perigoso. Agora que você já entendeu como esse hábito aparentemente simples pode impactar profundamente o cérebro, vamos aprofundar ainda mais o que realmente acontece no corpo quando nos submetemos a um banho mal administrado à noite. A ciência mostra que pequenas alterações nos nossos rituais noturnos podem desencadear grandes efeitos fisiológicos. E o banho é um dos mais poderosos, porque atua diretamente sobre 3 pontos críticos: a circulação, o sistema nervoso e a qualidade do sono. Pense na circulação como um delicado sistema de estradas. Durante o dia, o tráfego é intenso. Os vasos estão ativos. O corpo responde bem a pequenas variações de temperatura. Mas à noite, esse tráfego diminui. O corpo entra em modo de repouso, os vasos ficam mais sensíveis e o coração bate em ritmo mais controlado. Se nesse momento você lança sobre o corpo água extremamente quente, o sistema de estrada sofre um colapso repentino. Os vasos se dilatam em excesso, a pressão cai bruscamente e o sangue precisa correr mais rápido para compensar. Essa oscilação é o gatilho que pode precipitar um AVC, especialmente em pessoas idosas. E não pense que esse risco está limitado apenas à água quente. O choque térmico causado pela alternância entre água quente e fria pode ser ainda mais perigoso. Você já deve ter ouvido alguém dizer que um banho gelado fortalece o corpo, ou que terminar com água fria melhora a circulação. De fato, em pessoas jovens e saudáveis, esse estímulo pode até trazer benefícios. Mas em idosos, ou em pessoas com histórico de hipertensão,
colesterol alto ou diabetes, o efeito pode ser devastador. O corpo simplesmente não consegue lidar com tamanha exigência do sistema cardiovascular. Agora, vamos abrir um parêntese importante. Por que o risco de AVC é tão elevado justamente durante a noite? A resposta está no que chamamos de ciclo circadiano. O organismo humano possui um relógio interno que regula a pressão arterial, a produção de hormônios e até a coagulação sanguínea. Durante a noite, a pressão arterial naturalmente cai, o que em tese é algo saudável. Porém, essa queda, combinada a estímulos externos errados, pode se transformar em um problema grave. Imagine que você já foi dormir com os vasos dilatados pelo banho quente, e ainda com a pressão em queda. Essa soma cria o ambiente perfeito para o surgimento de coágulos e interrupções no fluxo sanguíneo cerebral. E aqui entra outro detalhe assustador. Muitos idosos usam medicamentos que alteram a regulação da pressão arterial, como antihipertensivos. Se o banho já promove uma queda da pressão e o remédio potencializa esse efeito, o risco se multiplica. Não é raro encontrar casos em que o paciente sofreu uma queda repentina no banheiro após o banho, sentiu tontura, desmaiou e só depois se descobriu que isso foi o prelúdio de um acidente vascular. Mas não se preocupe, existem formas de reduzir esses riscos sem abrir mão do conforto de um banho à noite. Antes de falar sobre essas estratégias, quero compartilhar mais uma história que ilustra bem o que estou dizendo. Uma senhora de 72 anos, Dona Marta, sempre dizia que o banho quente era sua terapia. É o meu momento, ela repetia. Todas as noites, antes de dormir, passava pelo menos 20 minutos debaixo do chuveiro, com a água quase escaldante. Durante meses, ela começou a notar que sentia tontura ao sair do banho, mas atribuía isso ao cansaço do dia. Até que, em uma madrugada, acordou com dormência em metade do corpo e dificuldade para falar. Um AVC havia ocorrido. Felizmente, foi atendida rapidamente e sobreviveu, mas ficou com sequelas. Depois desse episódio, ao revisarmos sua rotina, ficou claro que o banho quente prolongado antes de dormir era um dos fatores de risco mais evidentes. Esse caso mostra o quanto negligenciamos pequenos sinais. Quantas vezes você já saiu do banho à noite com a sensação de tontura leve, visão turva ou até palpitações no coração? Muitos ignoram esses sinais, achando que não têm importância. Mas o corpo fala, e quando ele fala, precisamos ouvir. Agora, vamos falar do aspecto neurológico. O banho, dependendo de como é feito, pode mexer diretamente com o sistema nervoso autônomo, aquele responsável por funções involuntárias como respiração, batimentos cardíacos e regulação da pressão. Quando você expõe o corpo a extremos de temperatura, o sistema nervoso dispara sinais de alerta, tentando equilibrar tudo de forma rápida. Isso gera estresse interno, mesmo que você não perceba. Esse estresse, para um cérebro envelhecido, pode ser suficiente para criar falhas no delicado equilíbrio da circulação cerebral. E não para por aí. Lembra que mencionei a relação entre banho e sono? Pois é. A temperatura corporal é um dos mecanismos que regulam a liberação da melatonina, o hormônio do sono. Quando você toma um banho muito quente, a temperatura do corpo sobe demais e o organismo demora mais tempo para resfriar. Isso atrasa a liberação da melatonina, prejudica o início do sono e reduz a qualidade do descanso. E você deve estar se perguntando: o que isso tem a ver com AVC? Tudo. Estudos mostram que noites mal dormidas aumentam a inflamação no corpo, favorecem a hipertensão e elevam o risco de eventos cardiovasculares e cerebrais. Agora, imagine o ciclo. Você toma banho quente, tem um sono ruim, acumula estresse interno e, ao longo do tempo, aumenta silenciosamente o risco de um derrame cerebral. Parece exagero, mas é exatamente isso que acontece com milhares de pessoas todos os anos. Mas aqui vem a boa notícia. Mudar esse cenário não exige nada complicado. São ajustes simples,
que qualquer pessoa pode aplicar já hoje. E é isso que vamos começar a explorar agora. O primeiro ponto é a temperatura da água. O ideal é que ela seja morna, próxima à temperatura do corpo. Assim, você evita choques de vasodilatação ou vasoconstrição. Um banho morno relaxa, mas não sobrecarrega o sistema vascular. O segundo ponto é o tempo. Quanto mais longo for o banho, maior a sobrecarga. O recomendado é não ultrapassar 10 a 15 minutos. Isso já é suficiente para higienizar e trazer relaxamento sem comprometer o organismo. Outro aspecto crucial é o horário. Evite tomar banho imediatamente antes de deitar. Dê ao corpo pelo menos meia hora para se adaptar, resfriar naturalmente e encontrar seu equilíbrio antes do sono. Essa simples mudança reduz muito o impacto negativo sobre a pressão arterial noturna e existe ainda um ajuste poderoso que muitas pessoas não conhecem: preparar o banheiro. Ambientes muito quentes, fechados e cheios de vapor potencializam a vasodilatação e a queda de pressão. Se possível, mantenha uma janela entreaberta ou permita uma leve circulação de ar. Esse detalhe simples já pode reduzir drasticamente os riscos. Agora, talvez você esteja curioso. Doutor, e quanto ao banho frio? Ele é perigoso para todos os idosos? A resposta é: depende. Em idosos com histórico de problemas cardiovasculares, sim, ele pode ser perigoso. Mas em outros casos, se for um banho curto e controlado, pode até trazer benefícios, como melhorar a disposição. O segredo está no equilíbrio e no conhecimento do próprio corpo. E é aqui que entra a reflexão mais importante. O banho não é apenas higiene. Ele é um ritual, um momento que mexe com corpo, mente e cérebro. E se feito da maneira errada, pode se tornar um risco invisível. Mas se feito da maneira certa, pode ser um aliado poderoso para a saúde. Nos próximos instantes, vou revelar detalhes ainda mais profundos. Sinais de alerta que o corpo dá e que você jamais deve ignorar após um banho, além de práticas adicionais, que ajudam a blindar o cérebro contra o risco de AVC noturno. O que você vai descobrir pode mudar a forma como enxerga um hábito que, até hoje, parecia apenas rotina. Agora que já entendemos os riscos, os mecanismos por trás desse hábito, aparentemente inocente, e as formas de torná-lo mais seguro, chegou o momento de olhar para os sinais que o corpo nos dá e que muitas vezes são negligenciados. Esses sinais são como pequenos alertas de que algo não vai bem, e se você aprender a reconhecê-los, pode evitar que uma tragédia maior aconteça. Um dos sinais mais comuns após um banho muito quente à noite é a tontura. Talvez você já tenha saído do chuveiro sentindo a cabeça girar levemente, ou precisou se apoiar na parede porque as pernas ficaram bambas. Esse não é um sintoma para ser ignorado. Ele indica que a pressão caiu demais, ou que o cérebro não recebeu sangue suficiente naquele instante. Em pessoas idosas, esse pequeno episódio pode ser o prelúdio de algo maior. Outro sinal preocupante é a visão turva, mesmo que por poucos segundos. Isso mostra que os olhos, que dependem diretamente da circulação cerebral, ficaram sem a irrigação adequada. Palpitações também são um alerta vermelho. Quando o coração dispara ou perde o ritmo logo após o banho, significa que ele foi obrigado a compensar variações bruscas na circulação. Para quem já tem histórico de arritmia, hipertensão ou diabetes, esse detalhe pode ser o ponto de partida para uma crise mais séria. E se depois do banho você sente um cansaço fora do normal, uma moleza incomum, isso também é um aviso. O corpo não deveria sair exausto debaixo do chuveiro. Se isso acontece, significa que ele está gastando energia demais para lidar com o impacto térmico. Esses pequenos sinais são como sussurros do corpo dizendo: algo não está certo. E ignorar esses sussurros pode levar ao grito mais devastador. Um AVC que chega de repente, sem aviso, no silêncio da noite.
Mas agora que você tem esse conhecimento, pode transformar esse risco em prevenção. E é aqui que quero compartilhar com você práticas simples, que juntas podem blindar o cérebro contra os perigos noturnos. A primeira é sempre testar a temperatura da água com a mão antes de entrar debaixo do chuveiro. Parece óbvio, mas muitos entram direto e deixam o corpo sofrer o impacto. Ajuste para que a água esteja morna, agradável, sem aquele vapor exagerado que embaça o banheiro inteiro. A segunda prática é evitar longos períodos sentado ou parado, no box. O movimento leve durante o banho ajuda o sangue a circular melhor. Ficar imóvel sob a água quente é como convidar o corpo a relaxar em excesso, aumentando a queda da pressão. A terceira é a respiração. Você sabia que a forma como respira durante o banho também influencia? Respirar profundamente, de maneira calma, ajuda a manter o equilíbrio do sistema nervoso. Já prender a respiração, o que muitos fazem sem perceber quando a água está muito fria ou muito quente, pode desregular ainda mais a circulação. Outro detalhe poderoso é nunca sair do banho de forma brusca. Muitas quedas e desmaios acontecem nesse instante. Ao terminar, desligue o chuveiro, respire fundo, espere alguns segundos e só então abra a porta do box. Esse pequeno cuidado permite que o corpo se adapte à mudança de ambiente. E, por último, lembre-se da hidratação. Acredite ou não, a desidratação aumenta o risco de AVC. Tomar um copo de água depois do banho ajuda a equilibrar o volume sanguíneo e a manter a pressão mais estável durante a noite. Agora, você pode estar pensando, mas doutor, será que realmente um simples banho pode influenciar tanto assim no risco de um AVC? E eu digo, sim, porque a saúde do cérebro é como uma equação. Cada detalhe conta. Não é apenas a alimentação, não é apenas o exercício, não é apenas o remédio prescrito. São os pequenos hábitos, acumulados ao longo do tempo, que determinam o resultado final. E o banho, por ser tão frequente, tão presente, pode se tornar um aliado ou um inimigo. Quando feito corretamente, ele relaxa, melhora o sono, equilibra o corpo. Mas, quando feito da forma errada, cria um campo silencioso de risco. Quero que você imagine por um instante. Como seria sua vida se um AVC acontecesse hoje? O que mudaria na sua rotina, na sua independência, na sua relação com a família? Pense em quantas coisas simples, como caminhar, falar ou até mesmo tomar um banho sozinho, poderiam ser tiradas de você em questão de segundos. Essa é a realidade dura de quem sofre um acidente vascular cerebral. E se existe algo que podemos fazer para reduzir esse risco, por menor que seja, precisamos fazer. E é exatamente isso que eu quis trazer aqui. Um alerta. Uma consciência nova sobre algo que parecia tão trivial. Porque quando conhecemos o perigo, temos o poder de mudar o destino. Agora que você já sabe como esse hábito no banho pode aumentar o risco de AVC à noite, cabe a você repensar sua rotina. Ajustar a temperatura, reduzir o tempo, evitar excessos. Essas pequenas mudanças podem salvar não apenas a sua saúde, mas a sua vida. E eu quero aproveitar este momento para te pedir algo importante. Se este conteúdo fez sentido para você, se trouxe uma nova visão sobre sua saúde e a forma como cuida do seu corpo, curta este vídeo. Esse simples gesto ajuda muito o canal a continuar trazendo informações valiosas e de qualidade. Também quero te convidar a se inscrever no canal, porque assim você não perde os próximos conteúdos que vou preparar com o mesmo cuidado e dedicação. Temos muito ainda para conversar sobre saúde do idoso, prevenção de doenças e cuidados práticos que realmente fazem diferença no dia a dia. Deixe também o seu comentário. Quero saber se você já tinha pensado sobre esse hábito, se já sentiu algum dos sinais de alerta que mencionei, ou se tem alguma dúvida sobre sua rotina. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E compartilhe este vídeo com quem você ama. Um amigo, um parente, alguém que também tem o costume de tomar banho à noite e pode estar correndo risco sem saber. Às vezes,
Um simples compartilhamento é o que salva uma vida. E antes de ir embora, tenho um último convite. Se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, recomendo que veja agora. Nele, eu revelo outro hábito comum do dia a dia que, assim como o banho, pode estar aumentando silenciosamente o risco de problemas graves de saúde. É uma informação que completa o que você aprendeu hoje e que pode ser essencial para a sua proteção. Cuide do seu cérebro, cuide da sua saúde e nunca subestime o poder dos pequenos hábitos. Eles são a chave para uma vida longa, saudável e independente.